Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O município de Serra Negra do Norte implantou recentemente aqui nesta cidade o calendário escolar, o programa educacional de resistência às drogas e à violência, através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, o PROERD. O PROERD é um programa de caráter preventivo desenvolvido pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, com o objetivo de orientar crianças, jovens e adolescentes sobre o risco das drogas e da violência. As atividades são realizadas por meio de aulas dinâmicas e interativas, ministradas por policiais capacitados. O programa tem por finalidade fortalecer habilidades, com ênfase em decisões responsáveis e de resistência à participação em grupo. Dando continuidade à campanha Maio Laranja, a cidade de Serra Negra do Norte realizou ontem, dia 18, uma caminhada pelas ruas da cidade, sensibilizando a conscientização em alusão a 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento teve como objetivo orientar a população sobre a importância da proteção da infância e do adolescente, reforçando toda a sociedade no enfrentamento e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes aqui desta cidade. A caminhada foi realizada por meio da Secretaria de Assistência Social, contando com a participação do Conselho Tutelar, da Secretaria de Educação e Cultura, da Secretaria de Saúde, além do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A caminhada foi realizada pelas ruas da cidade com a presença de professores, alunos da rede municipal, estadual e privada, como também agentes de saúde e a população em geral. Nota oficial de esclarecimento. A Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Serra Negra do Norte divulgou uma nota oficial de esclarecimento em resposta às declarações proferidas pelo vereador José de Arimatea de Araújo, conhecido por Nego de Heriberto, sobre o problema do programa de apoio à produção de silagem aqui neste município. A gestão municipal afirmou que as informações apresentadas pelo parlamentar serranegrense são improcedentes e afirma que o cronograma de atendimento aos produtores rurais segue em execução normal, sem interrupções. Segundo a nota da Secretaria de Agricultura, os serviços obedecem rigorosamente à ordem de inscrições de agendamento previamente estabelecido com os agricultores cadastrados no referido programa, garantindo assim a continuidade das ações de apoio ao homem do campo. A Secretaria de Agricultura, através do secretário Marcondes de Souza Moraes, classifica que as declarações do vereador Nego de Heriberto como são infundadas sobre o programa de apoio à produção de silagem aqui neste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imaginem a dinâmica de governar um lugar onde o anonimato, simplesmente não existe. É um cenário bem particular. Exato. Um lugar onde todo mundo sabe o seu endereço, conhece a sua família, sabe o que você come e a que horas a luz da sua casa se apaga. Aham, a vida em comunidade na sua forma mais intensa. Pois é. Se um cano estoura na rua principal de manhã, ou se um trator quebra na zona rural, na hora do almoço a oposição já está batendo na porta da prefeitura e o assunto já dominou as conversas na padaria. A notícia corre solta. Corre muito rápido. A política local é uma verdadeira panela de pressão, onde não há como se esconder atrás de, ministérios gigantescos ou debates muito abstratos. Verdade. Tudo é imediato, físico e muito pessoal. E é exatamente essa panela de pressão, a anatomia de como a confiança pública é construída e testada que nós vamos investigar na nossa análise de hoje. É um microcosmo perfeito, eu diria. Uhum. Nós costumamos olhar para a política através de uma lente muito macro, né? Focando sempre nas grandes capitais e tudo mais. Sim, Brasília, São Paulo. Isso. Mas é no nível municipal que as engrenagens da máquina pública ficam, totalmente expostas a olho nu. Com certeza. É como administrar um condomínio gigantesco.
O prefeito é o síndico que precisa, ao mesmo tempo, organizar a festa das crianças para manter a harmonia ali entre os moradores Uhum, a parte boa. e também lidar com a fúria daquele morador da cobertura porque a garagem está alagando e o dinheiro do caixa, bom, simplesmente acabou. Nossa, que dor de cabeça. E a cobrança não vem por e-mail no mês que vem, né? Não mesmo. Ela vem aos gritos, no mesmo dia, na porta da sua sala. É imediato. E para quem nos ouve de qualquer outra parte do país, pode até surgir aquela dúvida. Por que eu deveria me importar com os detalhes administrativos de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte? É uma pergunta justa. Mas a resposta é bem simples. A física política usada para, digamos, apaziguar um vereador ou proteger uma criança lá em Serra Negra do Norte, que é o nosso foco de hoje, é a mesmíssima física que move orçamentos trilionários lá em Brasília. Exatamente a mesma lógica. A diferença é que, nos documentos que temos sobre a mesa hoje, a gente consegue ver cada pecinha se movendo muito claramente. Sem aquela neblina das grandes capitais. Exato. O material base para o nosso mergulho inclui um arquivo de áudio com notícias locais e um sumário executivo oficial riquíssimo. Bem detalhado, aliás. Muito detalhado, datado de 19 de maio de 2026. E esses documentos nos dão tipo um panorama duplo. Aham. Eles mostram ações sociais voltadas para a juventude e, ao mesmo tempo, trazem esclarecimentos muito firmes da gestão sobre uma polêmica na área rural. Duas frentes bem distintas. Bom, ok, vamos desempacotar isso. Começando pela tentativa da gestão de construir essa confiança pública através da proteção de quem é mais vulnerável. Os documentos relatam uma movimentação bem intensa em torno das crianças e dos adolescentes do município. Certo. E o primeiro ponto que salta aos olhos é a implementação do calendário escolar do PROERD. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Exatamente. E o que chama atenção na fonte não é apenas o fato de o programa existir lá, mas a forma como ele é descrito, sabe? Porque, historicamente, a gente sabe que muitas políticas públicas contra drogas falharam feio. Nossa, e como? Porque adotavam uma postura, puramente de terror ou repressão, baseada só naquele discurso do diga não. Mas vamos ser honestos aqui, né? Subestimar a curiosidade e o espírito de rebeldia de uma adolescente com um simples diga não é quase um incentivo para ele fazer o oposto. Com certeza, vira um desafio. E o PROERD já recebeu críticas no passado justamente por causa disso. Mas o que me parece diferente no relato que estamos analisando de Serra Negra do Norte é um método. Os documentos enfatizam uma parceria estratégica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a Polícia Militar. Sim, a PM dentro da escola. Pois é, o texto foca em aulas dinâmicas e interativas, e elas são ministradas por policiais capacitados. Isso é fundamental. E a linguagem usada aponta para fortalecer decisões responsáveis e resistir à pressão de grupos. Parece muito mais um treinamento cognitivo e comportamental do que, sabe, um simples sermão moral. O que é fascinante aqui é essa mudança de paradigma na abordagem do Estado. Como assim? Pensa bem, quando você desloca um policial militar da rua, que é o ambiente tradicional da repressão, e o coloca dentro de uma sala de aula, como mentor comportamental, você está alterando a percepção que a juventude tem da autoridade. Nossa, faz todo o sentido. Em vez da polícia ser vista apenas como, aquela força que pune quando as coisas dão errado... Aquela figura que só dá bronca. Exato. Ela passa a ser uma ferramenta que ensina o adolescente a navegar na complexidade social do dia a dia. O foco em resistir à pressão de grupos, por exemplo, é puramente psicológico. É verdade. É o Estado reconhecendo que o adolescente não usa drogas porque não sabe que faz mal. Ele muitas vezes cede porque não tem as ferramentas sociais para, dizer não sem perder o pertencimento ao grupo. Sem virar o excluído da turma, né? Perfeitamente. Ao ensinar essas habilidades, a escola tenta vacinar a mente do jovem. Eu adoro essa analogia da vacina. É como se o município estivesse construindo um sistema imunológico social mesmo. Tem por aí.
O ProERD atua como essa vacina interna para os jovens contra a pressão dos colegas. Mas só que o município não parou na porta da escola, né? Não, eles foram além. O material relata que, logo na sequência, no dia 18 de maio, aconteceu a grande caminhada da campanha do Maio Laranja. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso, e aqui eu preciso confessar um certo ceticismo que eu sempre tenho com esse tipo de evento. Pode falar. Porque, olha, vendo de fora, uma caminhada na rua pode parecer só uma grande oportunidade para políticos tirarem fotos segurando faixas. É muito comum, infelizmente. Né? Tipo, qual é o real peso prático de colocar as pessoas para marchar na rua sob aquele sol quente do Seridó Potiguar? Olha, o seu ceticismo é muito válido, viu? Porque a política brasileira adora eventos simbólicos que, no fundo, são meio vazios. Aham, a gente vê direto. Mas, se lermos as entrelinhas burocráticas desse sumário executivo, a lista de quem participou dessa caminhada revela eu diria, verdadeiro milagre administrativo. Sério? Por quê? Estavam lá a Secretaria de Assistência Social, que organizou o evento, Ok. a Educação, a Saúde, o Conselho Tutelar e o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Bastante gente? Nossa! Ou seja, todo mundo. A cidade inteira parou. Sim, todo mundo mesmo. Mas o ponto central não é só o volume de pessoas, é o como isso funciona lá nos bastidores. Como assim nos bastidores? Na administração pública, as secretarias costumam operar como silos totalmente isolados. Cada um no seu quadrado. Exato. A saúde cuida do posto médico, a educação cuida do giz e da lousa, a assistência social lida com a vulnerabilidade de renda e, sabe, elas raramente conversam entre si. Porque cada uma tem o seu orçamento próprio e suas metas, né? Perfeito. E o Conselho Tutelar, por exemplo, é um órgão autônomo que muitas vezes entra em atrito com a própria prefeitura quando a gestão falha em alguma coisa. Ah, entendi. Então, fazer com que todas essas engrenagens burocráticas se alinhem, planejem juntas e marchem na mesma rua, não é apenas para sair bem na foto. Uhum. É uma demonstração pública, física, de que os silos foram quebrados. Olha, isso faz muito sentido. Voltando àquela minha analogia, se o ProERD é a vacina interna, o Maio Laranja funciona como a pele. A pele? É uma barreira de proteção externa formada por toda a comunidade vigiando contra os abusos. É como se eles estivessem mostrando o mapa dessa rede de proteção. Uma excelente forma de visualizar. Porque, pensando na mecânica da coisa, se uma criança sofre abuso, não é um problema de uma secretaria só, né? Nunca é. O professor lá na escola pode ser o primeiro a notar uma mudança no comportamento da criança. Uhum. Ele precisa saber para quem ligar lá na assistência social. Exato. Aí a assistência social precisa acionar a saúde para lidar com os traumas físicos ou psicológicos. Exatamente. E o conselho tutelar precisa ter um canal direto com todos eles para poder acionar a justiça, se for o caso. Exatamente. Então, quando a prefeitura coloca todos esses atores caminhando lado a lado na rua, envolvendo até as escolas privadas e estaduais, a mensagem que fica é tipo, a rede existe, os nós estão firmes e nós sabemos quem é quem. Exatamente. Se pegarmos de novo a nossa analogia lá do condomínio, sim, esse é o momento em que o síndico organiza aquele mutirão onde todos os vizinhos se conhecem e concordam com as regras de convivência para, proteger o parquinho. É bonito de ver, é uma união moral, né? Sim, a gestão pública atua como um grande tecido social. Ao alinhar o ProERD nas escolas e o Maio Laranja nas ruas, a prefeitura acumula o que nós chamamos de capital de confiança. Uhum. Eles mostram, na prática, que a máquina pública serve para cuidar das pessoas. Mas a confiança pública, e aqui é onde a coisa muda totalmente de figura. Pois é. Ela não é testada nos momentos em que todo mundo concorda em proteger crianças. Esse é um consenso muito fácil. Ninguém vai ser contra isso, né? Exato. A confiança é brutalmente testada quando essa união moral acaba e começa a gestão de recursos econômicos escassos. É aí que o jogo aperta. E é aí que o nosso material fica tenso. Se na pauta da juventude a cidade marchava toda na mesma direção, quando olhamos para a economia e os recursos públicos, o cenário vira um verdadeiro campo de batalha político. É porque a gestão deixa de ser a mediadora de bons valores e passa a ser a distribuidora de sobrevivência econômica. Nossa, sobrevivência econômica. Sim.
em um ambiente onde, simplesmente não há dinheiro nem maquinário suficiente para atender todo mundo ao mesmo tempo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O choque narrativo que foi relatado no áudio das notícias locais e na nota de esclarecimento da prefeitura gira em torno de algo que é vital para o interior do Nordeste. Muito vital. Que é o Programa Municipal de Apoio à Produção de Silagem. Isso. E antes de entrarmos nessa briga, eu queria só lembrar a nossa audiência que o nosso papel aqui é analisar a mecânica do embate de forma, puramente neutra e imparcial. Com certeza. Nós não estamos tomando o partido de nenhum dos lados, nem do vereador, nem da gestão. Mas, para a gente entender o que exatamente está em jogo quando falamos de produção de silagem numa cidade como Serra Negra do Norte. Bom, para entender a gravidade desse debate, a gente precisa primeiro entender a geografia do local. Certo. A cidade fica na região do Seridó, que é caracterizada por um clima semiárido. As secas por lá são históricas e, olha, implacáveis. E a silagem, na verdade, é uma técnica de conservação de forragem, ou seja, de alimento para os animais. Entendi. Esse material é colhido e guardado em silos para fermentar. É basicamente garantir que o gado e os rebanhos em geral tenham o que comer durante os longos meses em que não cai uma gota de chuva. Nossa, então é uma questão de vida ou morte para o rebanho. Exatamente. Para o produtor rural da região, a silagem não é só um apoio econômico abstrato. É a diferença literal entre manter o seu rebanho vivo ou assistir ao colapso total da sua única fonte de subsistência e de renda familiar. Ou seja, estamos falando da espinha dorsal da economia local. O desespero, com certeza, bate na porta se isso der errado. E como bate? E as notícias locais mostram que a faísca explodiu justamente no Legislativo. O vereador José de Arimateia de Araújo... Conhecido como Nego de Heriberto. Isso. Ele foi aos microfones fazer críticas muito severas e apontar problemas na execução desse programa de silagem por parte da prefeitura. E, como a gente previa lá na nossa metáfora do condomínio, quando a bomba estoura, a resposta tem que ser imediata. A máquina pública reagiu no mesmo dia. No mesmo dia. O sumário executivo já traz a nota oficial da Secretaria Municipal de Agricultura. Pois é. O secretário Marconi de Souza Moraes entrou rebatendo as críticas do vereador, classificando as declarações como, e eu vou citar o documento aqui, improcedentes e infundadas. É o choque clássico entre os poderes, né? Sim. O vereador cumpre o papel dele de ecoar uma demanda da sociedade. Talvez algum produtor rural estivesse lá angustiado, vendo o tempo passar, precisando urgente do maquinário da prefeitura para colher e preparar a sua silagem. Porque tem uma janela ideal de tempo para fazer isso, né? Exatamente. Antes que essa janela se fechasse e a planta perdesse os nutrientes. A pressão chega no vereador, que naturalmente amplifica isso publicamente. O secretário, por sua vez, ele precisa defender a integridade da máquina administrativa que ele está comandando. E sabe, lendo a defesa da Secretaria de Agricultura, eu confesso que num primeiro momento me pareceu uma resposta meio fraca. É mesmo. Por quê? Porque o grande argumento, o escudo que o secretário usa contra as acusações do vereador é garantir que o cronograma de atendimento segue normal, porque obedece rigorosamente a ordem de inscrições e agendamento prévio dos agricultores cadastrados. Certo. E para garantir o apoio ao homem do campo. Mas, sinceramente, alegar que há uma lista de espera não parece exatamente um troféu de eficiência. Entendo o seu ponto. Né? Para um produtor que está desesperado para alimentar o gado, escutar "você está na lista" soa como a mais irritante lentidão burocrática. Porque a prefeitura usou justamente a fila de espera como a sua principal defesa pública. Porque, olha, na administração pública de um município pequeno, a alternativa à fila de espera é o apadrinhamento. Se conectarmos isso ao panorama geral do poder político, a burocracia que a gente muitas vezes odeia e acha lenta... Sim, a gente sempre reclama da burocracia. Ela é, na verdade, um antídoto contra o favorecimento.
Pense na logística da silagem que a gente conversou. Ok. Você precisa que o trator da prefeitura vá até a propriedade na hora certa da maturação da planta para poder cortar e compactar aquele material. Certo. Acontece que há poucos tratores e muitos, mas muitos fazendeiros. Se não houvesse uma lista rigorosa, quem você acha que o tratorista atenderia primeiro? Ah, entendi aonde você quer chegar. O fazendeiro que votou no prefeito, o amigo do secretário, o cabo eleitoral daquele vereador mais influente. Nossa, claro. Se a decisão de para onde o trator vai for, tipo, discricionária, baseada no bom senso de quem está no poder naquele momento, ela vira instantaneamente uma moeda de troca política. Exatamente. A lista de agendamento elimina o poder de escolha do político. Perfeito. A lista cronológica retira a política da equação e coloca a matemática no lugar. Muito bom. Quando o secretário Marconi de Souza Moraes afirma, lá na nota oficial, que os serviços seguem rigorosamente a ordem de inscrições, o que ele está comunicando nas entrelinhas é tipo, o nosso sistema é auditável. Ele está dizendo ao vereador e a toda a população que não há privilégios, que não tem como furar a fila. E isso é muito poderoso num ambiente onde todo mundo se conhece. Com certeza. Em um ambiente de recursos muito limitados, onde garantir o maquinário é uma disputa quase passional pela sobrevivência mesmo. Sim. A burocracia estrita deixa de ser apenas aquela papelada chata. Ela se converte na métrica fundamental de transparência exigida pela população. É o único escudo impenetrável que eles têm contra acusações de corrupção ou de uso político da máquina. É uma dinâmica realmente fascinante. O vereador ataca usando a urgência da necessidade humana, né? O homem do campo que precisa de ajuda agora, urgente. Exato. O apelo emocional e real. E a secretaria defende-se usando a frieza do processo institucional. Do tipo, nós não podemos pular etapas ou estaremos sendo muito injustos com quem chegou primeiro na fila. É um retrato muito, mas muito fiel de como a máquina pública funciona sob estresse. É o equilíbrio no fio da navalha. De um lado, a prefeitura não pode ignorar a dor do produtor rural, motivo pelo qual, aliás, a nota faz questão de reafirmar o compromisso com o, entre aspas, homem do campo. Sim, eles precisam demonstrar empatia. Mas, do outro lado, ela não pode de jeito nenhum quebrar a regra de ouro da impessoalidade. E o detalhe é que tudo isso acontece em tempo real. A nota oficial não demorou semanas para sair. Não, foi no mesmo dia. O debate da Câmara repercutiu na cidade inteira, as rádios locais já tocaram o assunto. A rádio no interior tem muita força. Muita. E o sumário executivo já precisava estar na mesa com a resposta pronta. Essa velocidade mostra o quanto as gestões municipais vivem ali, sabe, no limite da capacidade de resposta. Precisando equilibrar constantemente a técnica administrativa com a narrativa política. Então, o que tudo isso significa, né? Voltando à nossa proposta inicial sobre a anatomia da confiança pública... Vamos lá. Avaliando esse cenário de Serra Negra do Norte, vemos um malabarismo que ageria um município. É quase esquizofrênico. Totalmente. Pela manhã, o poder público precisa atuar como grande líder comunitário, aquele pastor moral que quebra os silos burocráticos para unir escolas, postos de saúde e assistentes sociais. Em campanhas brilhantes como o Proerd e o Maio Laranja. Exatamente. É um trabalho muito delicado de tecer uma rede de proteção invisível que, no fundo, acalma a sociedade. Mas à tarde, esse mesmo poder público precisa colocar armadura de aço, encarnar um administrador frio e calculista e dizer não ou então espere a sua vez. Para produtores rurais que estão em situação de vulnerabilidade, né? Sim, e ainda suportando o fogo cruzado do legislativo. E precisa fazer isso usando a rigidez burocrática da fila de espera como a prova de que é justo. É um teste diário de resiliência. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza da política moderna. Conta mais. O valor imenso de mergulhar em documentos de gestão local como esses é justamente nos fazer descer do palanque dos debates nacionais. Aqueles debates mega polarizados. Olhar para a estrada de terra. A política local afeta a mesa de jantar das famílias muito, mas muito antes das grandes decisões lá do Congresso Nacional. Não tem como negar. É a política que decide se o adolescente vai ter as ferramentas cognitivas para recusar drogas na porta da escola amanhã cedo. E se o trator vai chegar a tempo de salvar a silagem que alimentará o gado na próxima seca. É o peso absoluto da proximidade.
A gestão não apenas governa, ela convive com os resultados das suas decisões lá na padaria da esquina. E exatamente por conta dessa proximidade e do grau de exposição a que essas instituições estão submetidas, há uma reflexão mais profunda que precisamos fazer sobre o que lemos hoje. Qual seria? Nós vimos o esforço monumental que é construir uma rede multidisciplinar para proteger crianças. Um trabalho que depende, essencialmente de as pessoas acreditarem na escola, acreditarem na polícia, na assistência social. Sim, é pura confiança. E também vimos como o debate político sobre a distribuição de tratores para selagem gera atritos e suspeitas quase imediatas. Que exigem aquelas notas oficiais e defesas burocráticas severas. Exato. Então, a semente que eu deixo para quem está ouvindo a gente refletir é: como o barulho e a hostilidade constante dos embates políticos diários, muitas vezes inflamados pela polarização, afetam aquela confiança silenciosa de longo prazo. Nossa, excelente ponto. Porque, olha, a lógica sugere que, se o cidadão passa a ser treinado pela guerra política a desconfiar da lista de espera do trator ou da honestidade lá do gestor da agricultura, eventualmente ele pode começar a desconfiar também da integridade daquela rede de proteção infantil. Se o ruído político destruir a credibilidade da instituição como um todo, como o município conseguirá convencer a população a continuar caminhando junta no próximo Maio Laranja? Uma provocação pesada, mas cirúrgica. É impossível compartimentar confiança, né? Se ela sangra de um lado da administração, o outro lado fatalmente vai sentir. Com certeza. Nossa, que jornada incrível pelos bastidores da administração pública. Fechamos maravilhosamente bem o nosso mergulho nos documentos de hoje. Foi excelente. É muito revigorante quando a gente consegue ir muito além da superfície daquelas manchetes burocráticas para tentar entender os comos e os porquês que fazem a máquina girar. É a vida real acontecendo. Exato. A política pública não é feita de decretos mágicos. Ela é feita de atritos constantes, de listas de espera, negociações muito exaustivas e de pessoas tentando equilibrar pratos muito frágeis. Pratos que quebram fácil. Pois é. Eu agradeço demais a companhia da nossa audiência que nos emprestou os ouvidos hoje para essa análise tão detalhada. Que essa lente de aumento que colocamos hoje sobre Serra Negra do Norte sirva de ferramenta para que possamos observar com mais clareza e talvez até com um pouco mais de senso crítico a dinâmica da gestão das nossas próprias cidades. Um ótimo exercício. Continuem questionando o que parece óbvio e explorando as informações ao redor. Até a próxima investigação profunda. Um abraço e até lá. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.